Ari, boa noite. Não vou falar do jogo de hoje, eu vou falar tentar não chorar também, da campanha histórica que vocês fizeram, cara. Vocês tiraram o Fluminense da fila do Campeonato Estadual, vencendo o maior rival na final. Vocês colocaram o Fluminense no G4 pela primeira vez na história. Vocês, depois de 40 anos, fizeram o Maracanãzinho, tá lotado, pulsando pelo voleibol do Fluminense. Vocês têm noção de tudo isso que vocês fizeram? O resultado de hoje é o que menos importa. Cara, óbvio que a gente gostaria de chegar muito mais longe, isso é fato, mas o que o Fluminense fez nessa trajetória, nessa temporada, é absurdo. É uma honra fazer parte desse time, uma honra vestir essa camisa e ver esse ginásio lotado, todo mundo louco da cabeça, todo mundo curtindo, todo mundo impulsionando. Mesmo quando a gente estava atrás no placar, eu acho que não tem sensação melhor. A gente sabia da dificuldade do jogo, mas ver a torcida apoiando o tempo todo, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que isso é jogar junto. Porque independente de placar, independente de resultado, estava todo mundo junto. E óbvio que a gente queria mais longe, mas nada vai apagar o brilho que a gente fez nessa temporada. Galera, esse pós-jogo aqui, ainda direto do Maracanãzinho, se você veio para ver uma análise pós-jogo, eu te peço desculpa, você não vai ver. Isso aqui vai ser muito mais pós-temporada do que pós-jogo, cara. Você tá vendo aqui na tela que tem um aviso, meta 2.000 likes. Foi a live que eu, pela primeira vez, passei de 1.000 pessoas simultâneas numa transmissão minha. Foi a primeira live que eu bati 2.000 likes. E a temporada foi histórica pro time de Guerreiras, mas foi muito mais histórica pro Fluminense, cara. Ela se encerrou hoje aqui no Maracanã, infelizmente, no Maracanãzinho. Eu dificilmente não vou chorar fazendo esse pós-jogo, mas eu vivi aqui hoje um sonho. Eu achei que o que eu vivi aqui hoje, eu iria viver daqui a 5, 10, 15 anos. Ou talvez nunca. Eu vivi hoje. O vôlei do Fluminense me providenciou viver esse sonho que eu vivi aqui hoje. Vamos falar de tudo isso com calma, tá? Por favor, chega se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo, ativando o sininho para você receber todos os conteúdos. Ainda vai ter muito conteúdo aqui de vôlei, mesmo agora que elas estão eliminadas. Tem o futebol feminino que eu cubro aqui no time de Guerreiras também. A base do vôlei vai começar a jogar. Então, ativa o sininho que tem muito conteúdo para você receber. E, agora que a temporada acabou pro Fluminense, breve vai acontecer o sorteio da camisa da Bruninha. Você tá vendo a arte aqui do meu lado? Ela vai ceder uma camisa dela usada em jogo, autografada, pra gente sortear aqui no canal. A cada R$10 você compra um número. Você compra o número lá, mandando um pix pro nosso e-mail timedeguerreiras@gmail.com. Depois você manda o comprovante no nosso Instagram, @timedeguerreiras, que aí lá eu te respondo dizendo que você tá participando, te dando o seu número de sorteio. Show? Cara, vamos lá. O Fluminense, ele vinha tendo um padrão de todas as temporadas fazer uma reformulação muito grande no elenco. Da temporada passada para essa, isso não aconteceu. O Fluminense manteve uma espinha dorsal. Perdeu o Zelate, que seria muito bom manter, mas não tinha como segurar. Mas manteve a Lara, trouxe de volta a Laís, conseguiu manter a Ariane, que era muito importante, passou dos 500 pontos dessa Superliga. Conseguiu manter a Prieldes, também muito importante. Terminou a temporada grávida de 5 meses e meio, estacando no chão. Conseguiu manter uma espinha dorsal da temporada passada para essa. Já foi uma primeira mudança. Veio o Campeonato Carioca para começar a temporada. O Fluminense não era campeão carioca desde 2016. O Fluminense vence o Tijuca em Laranjeiras por 3-0, como é sua obrigação. Vence o Flamengo no ginásio do Tijuca, num jogo que não valia nada, porque os dois já estavam na final, não tinha vantagem, o jogo seria em volta redonda a final, mas o Fluminense vai lá e vence. E na final, me aplica um 3-0. O jogo da fase classificatória saiu perdendo de 2-0, virou para 3-2 no Tijuca. E a final venceu por 3-0, foi campeão em cima do seu rival, campeão invicto, em cima do seu maior rival por 3-0, tirando o Fluminense de uma fila que estava desde 2016. O Fluminense começa a Superliga figurando entre os times lá de cima, mais uma vez, com a maior pontuadora da Superliga atuando muito bem, que é a Ariane, como eu disse, passou dos 500 pontos, com uma das maiores bloqueadoras, que é a Laís, uma das melhores sacadoras, que são a Ariane e a Laís juntas. Faz uma campanha de altos e baixos. O Fluminense oscila. O Fluminense não tem momento só de alta. O Fluminense no primeiro turno perde ponto pro Mackenzie fora de casa, que não estava planejado. O Fluminense no primeiro turno perde ponto pro Barueri fora de casa, que não estava planejado. Mas uma campanha sólida no segundo turno.
faz acontecer algo histórico. O Fluminense, no formato Superliga, nunca tinha conseguido figurar no G4 na fase classificatória. O Fluminense passou a jogar a Liga Nacional de Vôlei no formato Superliga desde 2016. Vocês sabem que o Fluminense é bicampeão brasileiro quando ainda era chamado de Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino. No formato Superliga, o Fluminense começou a jogar desde 2016 e nunca tinha figurado dentro do G4. O Fluminense faz uma campanha na reta final do segundo turno histórica, tira ponto de equipes grandes, vai lá em BH, vence o Minas, vence mais uma vez o Flamengo, vence o Osasco, não perde ponto para times da parte de baixo da tabela e consegue terminar no G4 da Superliga pela primeira vez, fazendo história. O Fluminense terminou no G4, veio pela frente do César Vôlei Bauru, que era a nossa maior pedra no sapato. O Praia Clube, dos times lá de cima, que são Praia, Minas, Osasco, Bauru, Sesc e Fluminense. O Fluminense só não ganhou de 2 times, Praia e Bauru. Praia a gente perdeu em casa e fora, sendo que fora estava 2-0 o Fluminense. A gente teve o match point para fazer 3-2 e tomou para fazer 3-0, tomou a virada. E o Bauru foi 3-0 em Bauru, 3-0 no Rio de Janeiro. O Praia a gente não pegaria, porque o Praia estava disparado em primeiro. Quis o destino que o Fluminense pegasse o Bauru. Eu tava torcendo, fazendo conta, quem acompanhou aqui o canal viu, pro Fluminense pegar ou o Osasco ou o Flamengo. Veio o Bauru. Veio o Bauru no momento em que todo mundo acreditava que dava pra passar do Bauru. Por quê? Porque a grande arma do Bauru, dentro de quadra, é a defesa. O time do Bauru é um time que defende muito bem. Quem assistiu os 3 jogos Fluminense e Bauru, e eu estava em quadra nos 3, né? Eu estava lá em Bauru, estava na Hebraica no jogo 2, estava aqui no Maracanãzinho no jogo 3. Elas defendem muito. Mas tem uma grande arma do time do Bauru que se chama Dani Lins. Ela descobriu um nódulo na tireoide. Precisou ficar afastada para retirar esse nódulo. O Bauru fez os últimos 5 jogos da fase classificatória sem a Dani Lins. Perdeu 4. Só venceu o último. Isso dava uma esperança do Fluminense enfrentar o Bauru e conseguir a vaga na semifinal. Porque se o Fluminense nunca tinha chegado no G4 de Superliga, o Fluminense também nunca tinha chegado numa semifinal de Superliga. Continua sem chegar, né? Fomos pro jogo 1 contra o Bauru lá em Bauru. O Fluminense, por ser o time que estava no G4, tinha a prerrogativa de escolher o mando de quadra do jogo 1. O Fluminense escolheu jogar em Bauru. Fomos pra lá, na incerteza se a Dani Lins jogaria ou não. Eu estava lá em Bauru, dentro da quadra, conversando com a Fabi, comentarista do Sport TV, e a Isabelle, esqueci o sobrenome dela, narradora do Sport TV. Umas 2 horas e pouco antes do jogo. Eu tô conversando com elas, me apresentando e tal, nunca tinha falado com a Fabi pessoalmente, falando do meu trabalho e tal, a Fabi gostando de ouvir. Até que eu olho no fundo do corredor, tem uma jogadora com o uniforme do Bauru vindo, e era a Dani Lins. E aí eu pensei, deu ruim. Ela veio falar comigo, veio falar com a Fabi, na verdade, né? Mas aí falou comigo por educação, falou, boa tarde, tudo bem? A minha vontade era de falar, não tá tudo bem. A minha vontade era de falar, não tá tudo bem, você vai jogar, né? Mas eu não falei isso, né? Só falei, boa tarde. E fui pra cabine que eu fui transmitir lá em Bauru, lá em cima. O Fluminense perdeu os 3-0 esse jogo. E aí eu pensei, cara, o Fluminense pegou o Bauru 3 vezes na temporada, perdeu os 3-0 às 3. O Fluminense tá eliminado, né? Foi o que eu pensei. Entre o jogo 1 e o jogo 2 foi uma semana complicada, uma semana pesada, uma semana de cobrança pro time. Muita gente da diretoria foi no treino cobrar. Teve integrante da nossa torcida que acompanha mais vôlei que foi no treino cobrar também. Fomos pro jogo 2. Óbvio que chega no jogo 2, você chega lá no ginásio, no meu caso, monta o equipamento, vê a torcida chegando e você dá uma motivada, né? Me motivei, mas tentando pensar racionalmente, falando, Rafael, tem uma chance muito grande de hoje ser o último jogo da temporada, então esteja preparado psicologicamente. Eu tava pensando nisso. O jogo foi 3-0 Fluminense. O Fluminense fez o que não fez nenhum dos outros 3 jogos contra o Bauru. Inverteu as centrais de posição. A Laís passou a jogar na rede com 13 atacantes e a Lara na rede com 2. A inversão das centrais serviu também para elas aparecerem mais pro jogo. A Pri passou a chamar mais elas. Eu, que do jogo 1 pro jogo 2, falei que a Prieldes não poderia ser mais titular. Assumi que eu estava errado, porque ela entrou para jogar o jogo 2 dando tudo que ela pode, fazendo uma partidaça. Então eu pedi pra ela não jogar o jogo 2 aqui no canal, e eu pedi desculpa, porque eu estava errado.
Inclusive no final aqui dei um abraço muito apertado nela, dando parabéns e agradecendo por tudo. E o Fluminense venceu por 3-0. Aí, essa vitória de 3-0 foi o que fez mudar tudo, tá? Porque a campanha do Fluminense já vinha sendo histórica. E essa parte que vai ser difícil eu não chorar, tá? Mas vamos lá. Tudo que o Fluminense já tinha feito já era histórico. Ser campeão carioca, sair da fila, terminar no G4, forçar um jogo 3, porque eu falei aqui no canal, o Fluminense nunca tinha sequer vencido um jogo de playoff na sua história. O Fluminense tinha 3 sets de playoffs vencidos na sua história, e venceu de novo 3 contra o Bauru, dobrou a marca de sets vencidos no playoff. Já era tudo histórico. Só que esse jogo estava marcado para quinta-feira, 6 da noite, sendo que tem jogo do futebol no Maracanã, quinta, 9h30. E aí o Fluminense falou, vamos tentar passar esse jogo para sexta, pra galera do futebol vir pro vôlei. Eu falei, ótimo. Passou um dia, Bauru não aceitou que o jogo fosse pra sexta. E aí eu escutei, talvez mude pro Maracanãzinho. Eu fui terminantemente contra, porque eu falei, Maracanãzinho é quadra neutra, Maracanãzinho vai estar vazio, ninguém vai chegar numa quinta-feira, 6 horas da noite, pra ver um jogo de vôlei chovendo dia útil. Elas não vão sentir pressão nenhuma, igual a pressão que a Hebraica tem. Vai ser um jogo neutro, vai ser um campo neutro, e o Bauru vai fazer o jogo do jeito que quer, como quer. Beleza? Os dias foram passando. Apesar de eu discordar, eu fiz campanha pra galera vir pro Maracanãzinho. É óbvio que eu ia fazer. Mandei em todos os meus grupos de WhatsApp, postei na página, postei no YouTube, no Twitter, no Instagram e tudo. E aí quando eu fui vendo, torcidas organizadas foram postando que era pra fazer dobradinha. Youtubers que são só de futebol masculino foram fazendo a campanha pra galera vir. Galera que só falou de futebol masculino até hoje, falou do vôlei. O pessoal do Jornada, o Gabriel, o Fio, o Lessa, sempre falavam, por causa do meu canal, mas eles deram um enfoque maior ainda. Foi saindo venda parcial, eu vi que já tinham 2.000 vendidos, 3, 4, eu apurei antes do jogo aqui que só tinha sobrado cortesia, e eu entendi que eu estava errado. O gesto do Fluminense de trazer esse jogo pro Maracanãzinho foi a gota de história que faltava para essa temporada. Independente do resultado que acontecesse dentro de quadra, o Fluminense perdeu o jogo, o Fluminense foi eliminado. Mas, cara, quem tava na transmissão, e éramos mais de 1.000 pessoas simultâneas, percebeu a quantidade de vezes que eu parei pra chorar. Porque o Maracanãzinho tava lotado. O Maracanãzinho tava cantando numa voz só as músicas. Não tinha divisão de um canto, canta uma música, de outro canta outra. A torcida abraçou. Das 10.000 pessoas que estavam aqui, eu chutaria que pelo menos umas 8 nunca tinham visto um jogo de vôlei. Várias delas nunca tinham nem conhecido o Maracanãzinho. Foi esse time que perdeu o jogo, mas que fez história na temporada, que proporcionou isso, cara. O Fluminense não era mandante no Maracanãzinho desde a década de 80. O último jogo que o Fluminense lotou aqui como mandante foi a final do Campeonato Brasileiro de 81. Fluminense 3, Minas 1, 13.500 pessoas, Fluminense campeão brasileiro. Era o seu segundo título brasileiro da competição que viria a se tornar a Superliga. E eu olhava ao redor, via o ginásio todo cantando, dava assim uma volta, olhava para um lado, olhava para o outro, deixava o microfone aberto, porque nesse momento não tinha o que eu falar na transmissão. Era deixar a minha câmera apontada para a torcida e deixar o microfone aberto. Era só isso que eu tinha que fazer. E admirar. E me dar conta de que eu vim pra cá viver um sonho, cara. Eu tinha um sonho, sigo tendo, de ver o vôlei do Fluminense cada vez mais forte, com o torcedor médio do futebol, que aprendeu a amar o Fluminense por causa do futebol masculino. Assim como todos nós, eu também aprendi a amar o Fluminense pelo futebol masculino. Mas eu fui me apaixonando pelo vôlei. Aqui tinham milhares de tricolores que poderiam estar fazendo hoje o seu primeiro gesto para se apaixonar pelo vôlei do Fluminense. Eu imaginava ver essa cena daqui a 5, 10 anos. De ver um Fluminense forte brigando por uma vaga na semifinal. Não brigando por uma vaga na semifinal, não. Mas o Maracanãzinho impulsando, lotado, abarrotado. Eu esperava que fosse demorar. Não demorou. Essa temporada, que já vinha sendo histórica, reservava esse capítulo histórico ainda. O Fluminense botou provavelmente o maior público da Superliga. O Fluminense venceu o primeiro set. O que eu vivi dentro desse ginásio quando o Fluminense venceu o primeiro set foi algo inacreditável.
a gente que trabalha com vôlei e com futebol feminino, no meu caso, o nosso sonho é ver o projeto ter uma relevância próxima ao que o futebol masculino tem. O que aconteceu aqui foi tipo o futebol feminino um dia mandar um jogo no Maracanã e o Maracanã tá lotado. Ou não lotado porque é gigantesco, mas para 20, 30 mil pessoas. Foi proporcional a isso. O Fluminense sai daqui eliminado hoje, mas sai daqui com seu nome na história. Eu vou falar nome a nome, espero não ser injusto, tá? Mas a camisa 1, Lara. Camisa 2, Bruninha. Camisa 4, Dani Seibit. Camisa 5, Pietra. Camisa 6, Lana. Camisa 7, Laís. Camisa 8, Amanda. Camisa 9, Sofia. Camisa 10, Stephanie, a Tefão. Camisa 11, Prieldes. E o Emanuel, que jogou com ela por pelo menos 5 meses. Camisa 12, Marcial Matos. Camisa 13, Ariane. Camisa 14, Tamara. Camisa 15, Paracatu. Camisa 16, Vanessa. Camisa 20, Lelê. Camisa 22, Marcele. O técnico, Guilherme Schmitz. O auxiliar, Marcelo Freitas, Dentinho. O outro auxiliar, o Abel. Os fisioterapeutas, Bruno e Gabriel. Preparador físico, Rafael Jesus. O diretor, Marcelo Rotter. O vice-presidente de Esportes Olímpicos, Márcio Trindade. O pessoal da estatística, Rafael Menezes e Tobias. Esses nomes estão na história. O resultado de quadra não ter vindo, não apaguem nada. Não apaguem nada. A história que esses caras fizeram. E que vão continuar fazendo. Esses caras e essas jogadoras, né? Foi uma temporada dos sonhos. Temporada passada, eu fui em todos os jogos. Essa temporada eu não consegui. E essa temporada foi muito mais especial pra mim. Muito mais. Eu termino ela com sentimento de dever cumprido. Eu não tava em quadra. Eu não tava dando treino. Eu não tava fazendo nada para ajudar dentro do quadro Fluminense. Mas se vocês me permitem um pouco de honestidade, eu me sinto um pouco parte também dessa história. O time de Guerreiras existe desde 2021. Mas ele era só Instagram e Twitter. No ano que eu decido trazer ele pro YouTube, eu recebo esse presente. Que eu não acho que eu merecia, mas eu recebo. A história acontece diante dos meus olhos. Eu chego em números que eu nunca imaginei que chegaria num canal de futebol feminino e de vôlei. E aqui vai meu agradecimento não só às jogadoras que eu citei e aos nomes da galera do backstage que eu citei, como a todos vocês também, que estão aqui na live agora, que estão vendo esse vídeo de pós-jogo gravado, que estão vendo também esse corte. Eu não sei se vai pro Instagram, mas eu acho que eu vou botar esse corte agradecendo nome a nome no Instagram. E agradecer a todos vocês, cara. A temporada do adulto acaba. Vem aí a temporada da base, onde eu estarei junto com elas em todo jogo que eu puder. O Sub-21 e o Sub-19 do Fluminense terão a atenção que merecem aqui no canal Time dos Guerreiros. Futebol feminino segue forte no adulto e na base, em busca de novas histórias. Em busca de novas histórias. A gente viu uma história muito bonita acontecer nessa temporada da Superliga. Mas a vida é você viver a história e seguir construindo novas histórias. A gente vai construir novas histórias aqui no canal do futebol feminino e no vôlei, tá? Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Não sei se esse corte vai chegar nas jogadoras,
Se chegar, eu sou grato a cada uma de vocês que eu citei nominalmente. Cada um de vocês da comissão técnica também que me ajudaram muito. Tá? E vocês não vão se livrar de mim tão fácil, não. Temporada que vem tem mais. Se Deus quiser, conseguindo viajar para mais jogos do que eu viajei essa temporada. Conseguindo ter uma estrutura melhor. Quem sabe alguém trabalhando de repórter comigo. Mais uma pessoa. O projeto ainda maior. Porque esse projeto valorizado significa a cobertura que eu dou ao vôlei e ao futebol feminino valorizada também. Eu faço o meu melhor cada dia mais. É por esse time, é por essas jogadoras, é por essas guerreiras. É pelo Fluminense. Time que eu aprendi a amar desde criança e que eu tenho as cores tatuadas no meu braço. Onde eu vou, mesmo trabalhando, as cores do Fluminense estão no meu braço aqui, pra todo mundo saber o motivo de eu estar na quadra ou no estádio, beleza? Galera, se inscreve no canal, por favor. Deixa o like, ativa o sininho, tá? Cogite participar do sorteio da camisa da Bruninha. Durante a semana eu vou conversar com ela, pra encontrar com ela, pegar a camisa autografada e tirar uma foto. Cogite ser membro aqui do canal, você tem acesso ao nosso grupo de membros lá no WhatsApp. Conversar com a gente. Galera que mora longe do ginásio, do estádio, combina de ir junto. E você ajuda o canal recorrentemente por mês, tá? Live Pix, se você puder ajudar na Live Pix, ajuda a gente a comprar uma webcam nova, tá? Uma webcam que custa R$669. Você ajudando, já estamos com 115. Você ajudando, a gente compra uma webcam nova para melhorar a qualidade de nossas transmissões. Beleza? A forma que você quiser e puder ajudar vai ser muito bem-vinda, porque agora que terminou a temporada do vôlei adulto, vocês estão achando que agora que o canal Time de Guerreiras vai dar um freio? Pelo contrário. É agora que a gente tem mais trabalho ainda pra fazer. E faremos. Trazendo sempre pra vocês o meu melhor. O meu melhor. Um beijo, um abraço a todos e valeu.